Então eu preciso entender, eu preciso discernir, eu preciso acatar, eu preciso obedecer o tempo que Deus coloca e como Ele conduz a minha vida. Porque senão, estando fora do tempo, eu vou deixar de viver, eu vou passar vergonha, eu vou deixar de colher coisas que eu podia agora estar colhendo. Acate e obedeça aquele que é o tempo que Deus coloca para que você viva, para que você veja, para que você desfrute da palavra profética de 2025, para que você tome e beba do melhor vinho, porque o melhor o Senhor guardou para agora. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, essa manhã. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui em adoração. Podermos ouvir a Tua palavra, fazermos a Tua vontade, dar ao Senhor, meu Deus, porque o que nós fazemos aqui é dar ao Senhor. Todo tempo, toda energia, todo dinheiro, todo movimento que nós movemos para a direção do Senhor. O tempo que nós passamos envolvidos com o Senhor é o tempo que nós vamos levar conosco. Essa é a energia que nos traz saúde. Esse é o dinheiro que vai nos trazer prosperidade, riqueza, fartura, porque é o que nós devolvemos, é o que nós entregamos, é o que nós, meu Deus, fazemos para o Senhor. E eu peço que a cada dia o Senhor venha nos dar mais condições em todas as nossas áreas, mais condições de entregarmos, de fazermos, de compartilharmos, meu Deus, o que temos com o Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre nós, porque até para Te adorar, para orar, para buscar, para ouvir a Tua palavra e entendê-la, nós precisamos do Teu Espírito Santo. E eu peço que Ele esteja aqui conosco, que Ele habite em nós e que não façamos como fez o povo de Israel, que no momento de ter a experiência mais importante da vida deles, o momento de se entregarem, o momento de romperem, o momento de conhecerem o Senhor profundamente, eles temeram, eles recuaram. O Senhor não recuou, mas eles recuaram e perderam a oportunidade de viver uma vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. Quando estamos próximos, meu Deus, mais próximos da comunhão e da intimidade, somos atacados. E desde pensamentos de medos, de receios e situações que surgem no dia a dia, tem pessoas, tem lugares, tem, meu Deus, situações que se estendem do corpo até a localização em que estamos. E eu oro para que o Senhor nos dê a força necessária, para que venhamos vencer, para que venhamos existir, meu Deus, e entregar ao Senhor o melhor da nossa adoração. Que sejamos fiéis como o Senhor é fiel. E que assim, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, receba a nossa fidelidade, para que nós continuemos a receber da Tua e sejamos plenos, abençoados e felizes. Eu consagro essa segunda-feira ao Senhor. Eu consagro esse dia, eu consagro esse culto ao Senhor. Eu peço que aqui, cada um de nós, meu Deus, que estamos para cooperar, que estamos aqui, meu Deus, para que esse culto aconteça e para que ele aconteça em nós também. Eu peço que o Senhor nos dê unção, que uma palavra, que uma oração, que um louvor,
que a atuação de cada um aqui na ajuda, que não seja, meu Deus, de si, mas que seja alguém servindo, com a condição que o Senhor dá, com a unção que o Senhor derrama, com a visão que o Senhor estabelece. Que o Senhor nos ajude, para nós também podermos ajudar, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Esteja conosco, receba a nossa oferta, a nossa adoração, nos abençoa grandemente. É o que eu te peço, e eu entrego esse culto, eu entrego a minha vida, eu entrego a vida de cada pessoa que faz parte dele aqui ou onde estiver nos acompanhando nas mãos do Senhor, para que sejamos altamente e ricamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo, que é agora. É agora. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Essa é a palavra, esse é o Espírito, essa é a verdade, né? O tempo é agora, né? A gente fala do passado, a gente projeta o futuro, mas a gente vive o presente. E a Bíblia mesmo diz, né, não se deve dizer os tempos de outrora, os tempos de antes eram melhores do que os dias de hoje, porque isso não é sábio. E não adianta uma pessoa viver, né, aquela eternidade de que não, porque amanhã vai ser melhor, porque lá na frente tudo dá certo, porque daqui tanto tempo, porque no próximo ano, porque no próximo governo, porque na próxima geração. A próxima geração depende dessa geração. O futuro depende do presente. Como o presente, ele está preso ao que nós fizemos no passado. Então, a única forma de eu mudar o meu futuro é eu fazendo diferente no presente. Eu falar do futuro não muda o futuro, mas eu declarar no presente, eu fazer uso de ferramentas espirituais, isso sim, já é um importante começo para que eu tenha uma vida diferente, para que eu seja abençoado. E falando em tempo, eu quero hoje falar sobre tempo espiritual. Diga: Senhor meu Deus, dá-me o dom de discernir os tempos. Quem que tinha esse dom lá no passado? Os 200 da tribo de Issacar. Eles tinham um dom e, de certa forma, eles eram a bússola das demais tribos, porque eles sabiam discernir os tempos. E veja, a Bíblia não diz que eles sabiam discernir o tempo, eles sabiam discernir os tempos. Sabe por quê? Eu vejo que tem gente que por um tempo, a gente até ouviu um pouco sobre isso no jejum. E na abertura, lá no comecinho, quando a bispa falou, né, de seguir o rei, a gente ouviu também sobre isso. Estava ali, não era o assunto central da mensagem, mas ficou ali também, né? Ele estava junto em todo o tempo. Isso acontece demais. Mas em nome de Jesus vai acontecer menos agora. Isso não vai mais ser uma coisa que a gente vai ver acontecendo, não vai mais se repetir, não vai mais continuar na vida de alguns. Tem gente que a pessoa tem o tempo que ela é exaltada por Deus e pelos homens. E ela é exaltada com justiça. Ela é exaltada
com justiça. Por que justiça? Porque Deus, a pessoa deu a Deus, a pessoa obedeceu a Deus, a pessoa fez a coisa certa. Ela agradou a Deus, ela sai de uma vida de pecado, ela sai de uma mentira para passar a viver a verdade, viver a palavra, viver segundo a direção de Deus. Então Deus se agrada e Deus exalta ela. Deus coloca ela numa posição diferenciada. Uma posição abençoada, uma posição onde ela é Deus mesmo quem a está colocando. Só que às vezes a pessoa, ela fica ali, mas ela não fica ali de quem permanece naquela posição. Ela fica ali naquele tempo. E ela não acompanha as mudanças, as alterações do tempo. E assim, a Bíblia toda nós temos isso acontecendo. Tanto que nós vemos que Deus, Ele não nos quer apegados a coisas acessórias. Porque quando o tempo muda, o tempo nos leva a mudanças. E eu preciso saber e preciso ter o entendimento, eu preciso ter apego com a coisa certa. Qual é a coisa certa? Não é isso aqui, eu tenho falado ultimamente, né? Quando às vezes vêm pessoas lá, no caso aí do Brasil, e às vezes perguntam, e aí, isso e tal, e coisa, tal, tal. Eu falo, olha, escolha, opção, viver, escolho morar no Brasil. A minha terra é o Brasil. A minha preferência é o Brasil. Mas baseado na palavra de Deus. Eu falo, mas não importa o que está debaixo dos meus pés. Importa a nuvem que está acima da minha cabeça. E aí já é um ponto já. Eu vejo inclusive aqui. Sabe, as pessoas que vêm ao país pela terra, porque aqui é isso, é aquilo, aquilo outro, você vê que são pessoas que patinam. Elas até têm resultados, mas esses resultados nunca são suficientes, nunca são satisfatórios. Quando você vai ver esse tipo de vida, você vai ver que faz-se muito e vive-se alguma coisa. No saldo, não está diferente do que a pessoa já viveu em outros tempos, em outros países. Eu não estou nem dizendo só do brasileiro que saiu do Brasil, estou falando de outros também. Você vê muita coisa sendo feita para que a mesma seja vivida. Não, tem isso, tem aquilo. Então, você tem os ganhos, sim, mas você tem mais perdas, que é o que as pessoas às vezes não olham. E não está errado, a pessoa se propôs aquilo, você não tem que ficar olhando, né? Não estou dizendo que está errado, não. A pessoa tem que olhar para o lado positivo, né? Até o que vai manter ela ali em ação. Ela não tem que olhar para o lado negativo, ela não tem que olhar para as dificuldades. Mas, às vezes, quando você friamente, imparcialmente, você analisa, você vê que trocar 6, né, a vida de um lugar por meia dúzia na vida em outro lugar, entendeu? Mas a pessoa às vezes gosta de falar meia dúzia, entendeu? Tem gente que não fala 6, né, já reparou? Tem gente que sempre quando aparece o número 6 é meia, fala meia dúzia, então é o gosto, né? Mas não importa a terra, o que importa é a nuvem. Que igual o povo de Israel no deserto, não importava se o lugar que eles tinham, veja, nunca foi a
a ponderação de Deus, pensar, ó, vocês vão ficar nesse lugar porque tem água, porque tem comida, porque tem sustento. Não. Aqueles 40 anos, o povo ficava onde estava, o quê? A nuvem. Porque a nuvem não era um sinal, a nuvem era a confirmação de Deus para o povo. Vamos lembrar que deserto não tem nuvem, né? Então, não era difícil, e vamos dizer até como Moisés, não era difícil demais e nem difícil de saber, Deus está aqui, ó, tem uma nuvem sobre a minha cabeça. E nuvem, primeiro, é Deus. É saber que eu tenho palavra. Ou seja, se eu estou ouvindo, se eu estou escutando, eu preciso ouvir a palavra, né? O que eu estou ouvindo é o que eu estou vivendo. Porque como a bispa falou ainda ontem no encerramento, não adianta eu estar na igreja, não adianta eu estar no propósito e eu estar escutando uma coisa e fazendo outra, e esperar que se cumpra na minha vida aquilo que de melhor eu estou escutando. Não, vai acontecer isso, vai ser assim, Deus está falando, mas a minha parte eu não faço. Eu não recebo com entendimento. Então aquele povo tinha claro, a nuvem está sobre a minha cabeça? Sim, quer dizer que Deus está aqui, Deus é quem está me conduzindo. Aí a nuvem saía. Não adianta eu ter ficado e gostado. Não, mas é que eu gostei, eu já me acostumei com essa terra. Olha, essa terra já está tudo certinho, a minha tenda já, sabe, já acostumei, já tem lugar, a sombra é boa, o lugar, a posição que o sol nasce, tem ali, aqui perto aquela rocha que eu tomo água. Não importa. A nuvem se move, eu me movo com ela. Quando a nuvem fica parada, eu fico parado debaixo dela. Então eu, particularmente, tenho dito, não me importa a terra, importa a nuvem. Se a nuvem estiver em cima da minha cabeça, amém. O resto é resto. O resto a gente se adapta, a gente dá um jeito, a gente tem esse olhar bom, né? Que muita gente tem sem ter a nuvem na cabeça. Tem gente que todo dia se convence, não, esse é o meu lugar, essa é a melhor terra, esse é o melhor país, essa é a melhor vida, e não tem a bênção. Imagina então quem está debaixo da bênção. Então, o povo de Israel tinha nuvem. O povo de Israel teve o tempo do exílio da Babilônia, que o Senhor disse, ó, você tem que discernir os tempos. Esse é o tempo de vocês crescerem aí. Não fica se privando, não. Pode casar, pode ter filhos, pode plantar e saber, vocês vão plantar, vão colher aí, vão comer os frutos daí. Faz torcida para dar tudo certo aí, porque a vitória deles agora é a vitória de vocês. Aquele era um tempo também de Israel. E cada tempo teve o seu tempo. E nós precisamos ter o discernimento, porque o que eu estava falando? Tem gente que vive um tempo, né? A pessoa vem, por exemplo, o tempo do novo convertido. A pessoa ela começa a ouvir a palavra e a primeira coisa que a palavra faz é colocar luz onde está escuro, onde ela não via o erro, onde ela não via situações que Deus reprova. Opa, ela vê, meu Deus, isso aqui eu estou fazendo, ou isso aqui não é bom, isso aqui não é agradável a Deus. Ela tira. Esse é um tempo que alguns perderam. A pessoa teve aquele início, teve aquelas iniciativas, mas depois ela parou, porque a palavra continua falando. A palavra continua apontando. Não foi por um tempo, tem coisas que até hoje a gente ouve, opa, isso aqui não está perfeito. Tem uma alteração a ser feita. Ó, isso aqui no meu coração não está bacana. Vamos elevar o nível. Opa, essa palavra não cabe mais sair da minha boca. Já
em outro tempo eu não sabia, hoje não mais. Então eu não posso parar, né? Ah, lá atrás eu fiz isso, oh, legal, mas e hoje? Então tem gente que não tem mais aquela mesma postura quebrantada, que hoje está importando mais imagem, mais título, mais cargo. Isso é um problema para nós aqui, os obreiros. Que de repente hoje tem coisa que você entende na palavra, mas você vai pensar primeiro na tua imagem. Não, peraí, eu fiz isso aqui, eu errei, mas como é que eu chego agora no membro e peço perdão para o membro, sendo que eu sou um obreiro, sendo que eu sou um pastor, sendo que eu sou uma liderança, o que ele vai pensar de mim? O que essa pessoa está fazendo aí, que ela falhou nisso, agora está me pedindo perdão? Não importa se eu errei. E a palavra, graças a Deus, eu entendo isso, porque uma das piores coisas que pode acontecer é Deus entregar a pessoa aos seus próprios pensamentos. Lembra de Romanos 1? Deus entrega a pessoa aos seus próprios pensamentos. E muitos obreiros e lideranças caem assim. Porque vem a palavra, a pessoa recebe de Deus, ó, o que você está fazendo não é bom. Em vez de ela pegar a palavra e pegar aquele momento, que tem coisa que eu entendo agora, eu posso estar agora no culto, e eu entender agora para eu fazer agora. Para eu tomar uma decisão agora, seja ela uma decisão boa, uma decisão difícil, para eu fazer uma alteração agora, que se eu não faço agora, eu posso depois não conseguir chegar nesse entendimento. Isso acontece. De ter aquele momento que a gente está em determinado culto e você ter um entendimento e você saber, ó, eu tenho que fazer isso hoje. Isso aqui, ó, terminando esse culto agora, eu vou ter a reverência pela reunião, mas terminando, eu vou lá. Eu vou falar com tal pessoa, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou até tal lugar resolver isso. Olha, eu já estou me colocando nessa posição, porque a palavra falou comigo. E quantas vezes você ouve essas histórias de que a pessoa, ela teve um entendimento, ela, quando estava ali no culto, ela entendeu, mas ela deixou, ela foi fazer outra coisa, ela não se envolveu com aquela situação espiritual e depois ela tentou entender e não entendeu. Ela tentou voltar àquele entendimento e ela não conseguia voltar naquele entendimento. Então eu preciso entender, eu preciso discernir, eu preciso acatar, eu preciso obedecer o tempo que Deus coloca e como Ele conduz a minha vida. Porque senão, estando fora do tempo, eu vou deixar de viver, eu vou passar vergonha. Eu vou deixar de colher coisas que eu podia agora estar colhendo. Vamos aqui para João 13:8. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Nem todos, ele falava de Judas. Mas todos os limpos seriam os discípulos que estavam salvos. Jesus estava ali num ato de ensinamento para a vida dos discípulos e para nós. Aquela não era uma obra para eles, os discípulos. Aquela era uma obra dele. Ele tinha que cumprir aquilo. Se
você perguntar, Jesus lavou os pés dos discípulos, a diferença que fez ele ter lavado para os discípulos, como eles dormiram aquela noite, o que aqueles pés fizeram. Mas aquele era um propósito dele. E aqui nós vemos um Pedro que tentou, isso aqui é uma coisa na igreja que é muito difícil. Eu preciso saber o momento, isso é uma coisa que tem gente que não atinge. Eu já vi gente perder a vida ministerial, perder o propósito da vida, perder chances, perder oportunidades por não entender o tempo que estava vivendo. Esse era o tempo de Jesus. Então Jesus colocou a toalha na cintura e deu e foi o exemplo do que eles deveriam fazer depois. Você não viu depois os discípulos lavando os pés, viu? Você que já leu, por exemplo, está lendo, né? Já deve estar aí na 3ª ou 4ª vez o livro de Atos. Você vê os discípulos lavando os pés? Não, eles não lavaram. Porque aquilo não era lavar os pés, não era o propósito. Jesus ali, ele se colocou, ele assumiu para eles, naquele contexto deles, o papel e a função do servo menor, do menor servo da casa. Então assim, vamos ver o que a pessoa que mais simples, menos graduada, com menos imagem faz, é a pessoa que enxuga os pés, é a pessoa que lava os pés. É o servo mais baixo. Tá bom, então eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Então vem aqui que agora eu vou lavar o pé de vocês. Precisava fazer isso? Na vida precisava fazer isso? Não. Mas Jesus não falou, Jesus não disse, sabe aquela história de chefe? O chefe não faz, o chefe, ele não dá o exemplo. O chefe manda, né? Vocês têm que fazer assim, viu? Quando vocês forem fazer, faz de tal maneira. Não. Jesus foi lá e fez. Então, vem aqui vocês, eu vou falar como é que faz. Colocou a toalha na cintura e não colocou a toalha porque uma moda, não é falar igual a gente fala. Ele colocou a toalha na cintura como o servo que lavava os pés fazia. Entendeu? Então, assim, o servo, ele já tem a toalha aqui, porque ele lava o pé e depois já enxuga. Ele foi fazer, aí, ó o Pedro, Simão ainda, né? Aqui era Simão. Não, Senhor, não, nunca lavarás os meus pés, De novo, aquilo que a bispa pregou alguns domingos atrás, era tentando salvar Jesus. Do quê? Da vergonha. Salvar Jesus do quê? Daquela posição, daquela humilhação. E aí Jesus disse, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Jesus já foi mais duro com ele, Jesus já foi mais severo com ele, porque ele não estava ali cooperando. Ou seja, vamos analisar isso aqui profundamente. Ele não queria que Jesus passasse por aquilo. Aí a gente precisa ir para o livrinho das personalidades, né? Aqui tinha um sanguíneo, isso é inerente do sanguíneo, que ele tem uma tendência, né? Não estou dizendo que todo sanguíneo faz isso toda hora porque ele é incontrolado. Não. Estou dizendo que é inerente da personalidade. A gente precisa saber a personalidade que a gente tem, é para isso que existe o estudo. Para eu incentivar o que é bom em mim, mas eu também
ser cooperador de Deus quando estiver me podando. Isso aqui não é bom, para por aqui que já deu. Isso aqui não deve continuar. Aqui nós vemos um Pedro tendo o protagonismo dele na hora dele ser coadjuvante. Quem devia ser o protagonista aqui? Quem? Jesus. E como que Jesus estava mostrando para todos eles, incluindo Pedro, que ele seria o protagonista? De que maneira? Como servo. Porque, quantos de nós, inclusive, precisa às vezes disso? A gente acha que se você estiver no lugar que você tem a imagem, que você tem a fama, que você tem o status, que você possui o poder, o dinheiro. E Jesus estava quebrando protocolos, quebrando, figuras mentais. O maior dentre vocês deve servir aos demais. O maior é o que serve. Então Jesus ainda disse, eu sou o maior aqui, mas eu vou servir. Vou mostrar para vocês como faz. Foi lá e assumiu e executou o papel do menor servo da casa. O Pedro, na vez dele, em vez de viver aquilo e deixar Jesus ser Jesus, ele, de certa forma, quis esse protagonismo. Quer dizer, ele não teve nenhum discernimento do tempo. Aí você pode dizer assim, não foi isso. Foi, por quê? Primeiro ele disse o que para Jesus? O que ele disse, gente? Falamos 2 vezes já. 2 palavras fortes. Ele disse, não, nunca lavarás os meus pés. Foi isso ou não foi? Jesus falou assim, rapaz, entra no jogo, coopera, rapaz. Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí o que o Pedro fala? O negócio não cabe. Tá entendendo? Não cabe, eu não consigo me conter, meu Deus. Eu tenho que chamar atenção, eu tenho que chamar mais atenção agora do que Jesus. O que ele disse? Não, então não lava meu pé. Lava meu pé, lava minhas mãos, lava minha cabeça. E Jesus, rapaz, você não está entendendo. Não é isso. E Jesus foi muito ponderado, preciso. Pedro, você não está entendendo. Você já tomou banho. Você já está limpo. Isso aqui é um outro momento. Vamos trazer para nós isso aqui. Eu tenho discernido cada tempo, porque lembra, eu comecei falando isso. De repente eu tive um tempo na minha vida, espiritual, e aí eu posso trazer para a minha vida. Eu tive um tempo na minha vida ministerial, você teve um tempo na sua vida profissional. Todos nós temos fases no casamento, fases na família, fases na criação dos filhos. Eu vejo esse negócio de criança, por exemplo, aqui na igreja da Flórida tem um bebê que todo mundo aqui gosta de pegar, gosta de apertar, gosta. É uma maravilha esse bebê, ele quase não chora, Aqueles bebês gordinhos, Quantos meses ele tem, vocês sabem? Alguém sabe, não? O pessoal daqui não sabe, ninguém sabe. Ele deve ter imagino eu, uns 7 meses, por aí, Por aí. Então é aquele bebê que é uma maravilha. Então você vê, todo mundo, até quem não é de pegar a criança no colo aqui, até quem não é de pegar a criança aqui, não aguenta.
Tem aquele momento que você não aguenta, você passa perto do menino, aí se o menino esticar o braço, você vai lá e pega também. E aí você vê, né? A pessoa que é mais movida à emoção, assim, que não pondera, que às vezes não discerne o tempo, vamos falar, mulher, você vê às vezes já tendo aquela inclinação, né? Ai, não é uma gracinha, ai, aquela coisa tal, né? Eu já vivi isso aqui. E aí, esses dias, né, tá lá e eu vejo que pega de um jeito, que pega do outro, e cada hora que pega olha para mim, ai, mas não é uma gracinha. Ah, mas não é assim, é bonito, tal, legal, bacana, mas não é para mim. E aí você tem que saber a tua vida, a tua fase, teu contexto. Então, eu vendo muito desse negócio de pega, e quer pegar todo dia e quer ajudar demais os pais todo dia, porque assim, o bebê dá uma viradinha no... Ai, deixa eu lá ajudar, tal. Esses dias eu ainda lembrava, eu falei, você lembra dessa fase da Linda, lá tal, que a gente passou tantos anos que toda noite acontecia tal coisa. Ela, nossa, é verdade. Eu falei, você lembra quando acontecia assim, extremo, um negócio extremo, você lembra quem é que resolvia? Na hora ela falou assim, eu, né, sempre. Eu falei assim, sempre era e sempre será, né? Então, ou seja, tem coisas que é claro, é bem, essa parte de divisão de pai e mãe, eu sempre deixei claro na minha casa como que era. E sempre foi da mesma forma, é até hoje, né? Tem algumas coisas que realmente não é minha, eu não faço, e que eu dou a condição da pessoa fazer. E eu deixei claro, eu tenho um filho, se eu tivesse 2, 3, 4, 5, 6, 7, seria do mesmo jeito, não ia ser diferente. Então aí você vê que aquela, nossa, ai, tal, opa, né? Eu tô vendo que o negócio fica pesado, não é bem assim. E eu ainda falei na hora. Eu falei, a gente precisa saber, né? Cada momento vai exigir algo diferente de nós. E como é bom quando a gente está dentro do momento. Minha cabeça está dentro do momento, meu corpo está dentro do momento, meu coração está dentro do momento. Por quê? Porque assim eu consigo entregar tudo que tem que entregar. Então, imagina agora tanta mudança, tem mudança na minha vida que eu ainda nem sei. E eu tenho o controle de algumas mudanças não acontecerem. Então, vou eu lá agir de forma inconsequente? E sem que coisas estejam, que Deus ainda tenha me falado, me confirmado, apontado para mim, é isso. Ó, vai ser assim, ó, é desse jeito. Isso aqui, ó, agora tá esticado esse caminho para você, vai. Eu vou tirar meu foco, vou tirar a minha energia, vou tirar a minha força para dividir a força, para espalhar. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. E eu preciso ter esse entendimento. Tem momentos que Deus colocou algo na minha vida e ali eu devo juntar. Ajuntar a força, ajuntar o meu tempo, ajuntar o meu dinheiro naquilo. Tem coisa que Deus coloca, Deus fala assim, eu quero agora o seu foco e o seu investimento. Você vai agora canalizar sua energia para isso, você vai canalizar seu dinheiro para isso. Ó, o tempo que você tem, você vai canalizar para isso. Aí qual que é a atitude tola? Em vez de eu seguir o que Deus está me mandando, fazendo, eu começo a espalhar. Aí eu faço só um pouquinho aqui e um pouquinho eu faço lá. Eu faço um pouquinho aqui, um pouquinho eu faço acolá. Palavra de Ananias e Safira. Quem estava naquele propósito da igreja primitiva estava totalmente. É ou não é? Então assim, ó,
eles estão fazendo assim. A igreja primitiva era unânime. E essa é uma palavra para esse ano. Unânime. Não é buscar unanimidade, que é diferente, completamente diferente. Então, gostem de mim, me apoiem, concordem comigo, entrem no barco comigo. Não. Não importa a unanimidade, importa eu ser unânime. Eu entender o que Deus tem comigo. Então, Deus está me chamando para a igreja primitiva. Eu vou sendo, e o que eu tenho é o que eu sou e o que eu tenho. Ananias e Safira quiseram fazer parte do movimento, mas não se entregaram ao movimento. Que movimento? O movimento de Deus. Aquilo era um mover de Deus. Imagina quanta gente que foi abençoada, quantas almas salvas, quantas pessoas curadas. Eles quiseram fazer parte daquilo, tirar proveito daquilo, mas não se envolveram com aquilo como deviam. Por quê? Porque tinham projetos próprios. Não discerniram o tempo. Ficaram com medo. Não, mas eu quero ter um dinheiro nosso guardado para alguma coisa. Para quê? O que foi feito com o dinheiro que eles guardaram? O que eles fizeram? Compraram outra fazenda? Fizeram uma viagem para a Grécia, que era a cultura de onde agora o pessoal tinha vindo? Fizeram o quê? Compraram roupas de grife para que eles se vestissem melhores do que o povo da igreja primitiva? O que eles fizeram com o dinheiro? Nada, porque nem viver eles viveram. Eu preciso entender o meu tempo. Tem tempo que eu posso agora estar de coadjuvante. Que tem alguém agora que está sendo honrado. Alguém sendo exaltado, e Deus me colocou lá para ser um cooperador, o cooperador daquela situação, o cooperador daquela obra, o cooperador daquela pessoa. Mas tem um momento também que eu tenho que saber usar, que eu tenho que saber viver o meu momento de protagonismo, que tem gente que se vicia tanto, tem as duas coisas, tem gente que sempre é protagonista aqui, é protagonista ali, e depois quando chega a hora de ser acessório, coadjuvante, a pessoa não discerne o tempo, ela faz igual Pedro. Ela quer aparecer mais do que quem Deus está exaltando, do que quem Deus está levantando, e ela vai ser envergonhada. Mas tem gente também que se acostumou a ficar sempre no coadjuvante, na cooperação. Aí quando Deus quer levantar e exaltar, a pessoa não sabe receber. Não precisa, não precisa, não, obrigado, não quero aparecer. Não existe eu quero aparecer, existe Deus me honra, existe Deus está honrando alguém, está me usando para honrar alguém, existe Deus quer que eu ajude. O Davi apoiou Saul. Lutou batalhas em nome de Saul. Carregava a bandeira de Israel, da qual o rei era Saul. E fez muito bem. Fez ou não fez? Aqui, em nome de Deus, em nome de Saul. Né? Por Deus e por Saul. Opa, é o que eu tenho que fazer? Vou lutar pelo Saul. Saul agora é a minha bandeira. Mas quando chegou o momento dele assumir o trono, o pessoal de Judá quer te entronar rei. Amém. É o meu momento. Paguei o preço para isso. Cheguei até aqui. Vou ser o rei deles. Agora Israel quer te entronar também rei. Amém. Paguei o preço. Fiz por onde? Fui fiel no pouco. Agora Deus está me colocando muito. Vou viver esse tempo. Não, mas o meu tempo é de... Não, o teu tempo é o tempo que Deus está fazendo. Não é o que eu quero, é o que Deus está falando. Tem gente que Deus está falando de tempo de mudança. Mudança de terra,
A nuvem está indo, então não importa para onde, vai junto. Tem gente que Deus está falando que é tempo de permanência. Meu filho, pega aí, cava um buraco bem fundo. Para quê, Senhor? Para você fincar a tua estaca, porque você vai ficar bastante tempo aí, então que a tua tenda fique firme onde você está. Ah, Senhor, mas não, eu não gosto, eu não quero. Discirna o tempo, os tempos da sua vida. Lucas 22, 33 e 34. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Adivinha quem? Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Ó, eu estou pronto. Cuidado quem está dizendo, eu estou pronto para isso, eu estou pronto para aquilo, eu estou pronto para aquilo outro. Uma das mensagens que essa palavra traz para nós é, deixa Deus crescer em você. Diminua. É uma oração que eu faço quase todos os dias, quando eu vou fazer um culto. Que aqui o Senhor cresça, que eu diminua. Eu não quero que saia aqui a minha cabeça. Eu não quero que saia aqui minha opinião. Eu quero que saia Jesus. Eu quero que saia a palavra de Deus. Eu quero que saia discernimento para a sua vida. Eu quero de verdade isso. Eu quero que você pegue o Espírito do Senhor para a sua vida. E não que você se pareça comigo. Foi o tempo que eu tinha problema em alguém ser como eu para fazer concorrência. Não, eu quero que você seja melhor que eu. Porque quanto mais pessoas boas, mais pessoas capacitadas, mais pessoas que conhecem a palavra, mais pessoas dominando a palavra tiver, melhor. Mais rápido Jesus volta, com quanto mais pessoas estiverem fazendo a sua função no reino. Ó de novo Pedro aqui, E de novo, sendo almático. Sempre é tempo de viver no Espírito. Não tem um tempo que você vive no Espírito e outro você vive na alma. Não, viva sempre no Espírito. Esteja aberto a ouvir a palavra de Deus sempre, e não a falar mais do que ouve. A Bíblia diz, é sábio isso. Observa o que Deus está falando com você. Não coloque o seu querer acima. Sabe, não, eu quero... Peraí, o que Deus está falando comigo? O que Deus tem para mim agora? Qual é o tempo para a minha família? Qual é o tempo das minhas finanças? Foram 14 anos que fizeram a diferença na condução de José, que fizeram a diferença na história do Egito. Os 7 últimos anos, vamos agora dominar. Porque a gente acumulou, e o acúmulo na hora certa nos deu controle de toda a situação. O que foi o acumular? Não é para você ser um acumulador, é para você saber que tem momentos que você não vai esbanjar, você vai gastar no que é desnecessário, que você vai desperdiçar. Nunca é tempo de desperdiçar. Quem desperdiça paga caro pelo desperdício. Quem honra é honrado. José honrou a direção que ele recebeu do Espírito do Senhor. Esses 7 anos aí não é para o povo esbanjar, não é agora para aproveitar. É hora de administrar. Poupa, guarda, armazena, acumula. Invista agora, investe em armazéns, investe agora em cidades celeiros. Ele não construiu celeiros embaixo, ele construiu cidades celeiros. Não é o que está escrito lá em Gênesis? As
cidades celeiros. Quer dizer, ele pensou tão grande, falou, vão ser 7 anos. Não vai caber num lugar outro, eu vou construir cidades que vão ser só de armazenamento. E foi o que ele fez. E depois os outros 7 anos que todo mundo estava gemendo, ele foi assumindo o poder e o controle de tudo. Das terras, dos poucos animais, das pessoas, do trabalho. É o que está escrito. Porque ele discerniu o tempo. Porque ele honrou a Deus. Como é que eu honro a Deus? Quando eu pego o que Deus fala, no tempo que Ele fala, e eu obedeço. As pessoas que você vê despontando, que você vê rompendo, né, fronteiras, e não é fronteiras de localidade, fronteiras mentais, fronteiras de valores, são as pessoas que creem no que Deus fala para elas, que ficam com o que Deus fala para elas e que obedecem o que Deus fala para elas. A gente não pode ser um Pedro, a pessoa que constantemente está fora do tempo, que é egoísta, que está mais preocupado com a imagem do que com o espírito, de que está preocupado com a terra e não com a nuvem, a pessoa que não está atenta ao mover do espírito e corre o risco de Sansão. Lembra de Sansão? Sansão também não discerniu o tempo da vida dele. Cadê a palavra do Sansão aqui? Juízes 16, 20. Esse aí eu não passei para você, desculpa, viu? Mas eu vou ler aqui. Ele acordou do sono e pensou. Ele acordou do sono e pensou. Eu penso hoje, agora, como se nada tivesse acontecido. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Por que Deus o deixou? Porque ele não discerniu o tempo. Ele não devia ter entrado numa situação com uma filisteia. Ele não devia ter se envolvido com uma prostituta, porque era o que a Dalila era. Ela se vendia. Sabe, quem paga mais leva. Mas Sansão ouviu alguma coisa? Ele ouviu? Deus mandou para ele a mensagem para ele não entrar naquela situação? Vamos lá para Jó 33:14? Mas a verdade é que Deus sempre fala com o homem, hora de um modo, hora de outro, ainda que ele não perceba. Falou. Ele ouviu, seus pais, meu filho, não. Lá atrás, da primeira, os pais deles já falaram, não, tem tanta mulher boa aqui em Israel. Para que você vai fazer isso? Eu sei o que eu faço da minha vida. E a mulher foi mostrando para ele que a mulher não estava interessada nele. A mulher só tinha interesse nele quando ela queria saber da força dele. Né? Só tinha interesse quando queria saber da força. Você não me ama, você não me fala de onde vem a sua força. O que tem a ver eu te amar e você saber de onde vem minha força? Ele não foi discernindo, ela só faz a mesma pergunta. Ela só fala desse assunto. É igual a gente ainda na Hora dos Valentes da semana passada, eu falei para uma pessoa. E isso aqui vale para todos, hein? Agora ainda tem mais gente ouvindo. Você que é pai, mãe de alguém que está nesse contexto, você que está nesse contexto. A pessoa fez a pergunta assim, olha, minha noiva, ela... Quando eu me posiciono, como se posicionar como um homem e não ser visto como egoísta? Falei, a gente tem que analisar esse caso aí num todo, né? Mas digamos que você está fazendo aquilo que o homem tem que fazer. Isso aqui eu não aceito, isso aqui é assim, isso aqui é de tal maneira. Falei, a gente tem que ver, porque hoje existe esse movimento feminista, né? Tudo que você vê hoje, tudo que você assiste, tudo que você... Para onde vai tem esse movimento, que qualquer coisa que o homem faz sendo homem, ele está exagerando, ele não está respeitando a mulher, ele não está
ele não está sendo gentil, ou essa história, ele está sendo egoísta. Falei, ó, você está no tempo perfeito de viver isso. E ainda falei, busca aí você tem que sentar você, tua noiva e teus líderes. Que depois fiquei sabendo da igreja que ainda falei, fala para procurar tal bispo lá e tal pastora na sua cidade. Que eles vão te ajudar. Falei, por que a pessoa está no tempo certo, perfeito? Porque ainda não casou. Então é hora de gente mais experiente, casada, gente que domina a palavra, sentar e falar, peraí, isso aqui realmente está certo. Essa atitude, essa postura, isso aqui não. Porque se é assim, se você vê o rapaz, que a sua noiva tem essa influência feminista, que qualquer coisa que você se posicionar como homem, né, como o cabeça, o sacerdote, para ela for ofensivo, você tem que pegar já, e assim, essa semana já, antes do propósito terminar, pega quem que é o pastor aí da tua cidade, vai nele, pede para ele ligar o microfone e fala, eu vou dar um testemunho, estou acabando com esse noivado agora. Está falando, meu Deus, por quê? Porque isso é livramento. Porque se você tem uma pessoa que está na igreja, que está ouvindo a palavra, e não quer do lado dela um homem, ainda falei, o que é essa mulher? Estou falando, tem que analisar o contexto, não estou falando que o caso é isso. Mas se for realmente o que ele disse, o que ela quer? Quer o ursinho Ted com ela? Sabe, um ursinho que faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, ele não retruca, ele não fala, ele não se posiciona, ele não tem atitude de um homem? Não. O que ela quer? Ela quer um macho só para a hora conveniente, mas um ursinho para os momentos da vida. Que ele não vai ter voz ativa. Onde ela colocar ele vai ficar, se pentear ele bem, se não pentear vai ficar daquele jeito, não. A gente tem que discernir o tempo. Quantas pessoas que quando estavam namorando uma pessoa viram, essa pessoa não é para mim, a gente não tem identificação na convivência. E casamento é convivência. É ou não é? Casamento é convivência. Se você namorando, você identifica que você não convive bem com uma pessoa, para que vai casar? Isso é discernir o tempo, viu? É igual a pessoa que entra num trabalho e vê que aquele trabalho tem um monte de coisa ilícita. Você não sabia antes de entrar, mas você entra. O que você tem que fazer? Sai. Não, aqui eu tenho que mentir, aqui eu tenho que enganar as pessoas. Tem uma pessoa, um obreiro nosso, inclusive é um exemplo, acredito até que esteja assistindo o culto agora, lá de São Paulo, que ele recebeu uma proposta de ganhar muito bem num lugar. Na época, eu acho que era até mais que o dobro que ele ganhava. Trabalhar menos, ganhar mais, trabalhar num contexto assim muito mais confortável, né? Acho que boa parte era de casa, o horário era flexível, tal. E aí ele falou, olha, me interessa, deixa eu saber mais. E ele foi saber melhor do trabalho. E o trabalho era um escritório de advocacia que ligava para funcionários de banco, fazendo um aliciamento desses funcionários, ou ex-funcionários agora, não lembro exatamente, que para pegar eles, para eles receberem ações, mas a maneira era aumentar as histórias que eles tinham vivido. Então, assim, a pessoa tinha que falar que ela não podia, ela tinha que ficar tantas horas sem ir ao banheiro, que ela trabalhava num lugar que tinha um espaço assim, que ela tinha que ficar em pé não sei quantas horas, que ela não podia falar, que ela não podia ter acesso e tal. E ele, peraí, mas... E se a pessoa não viveu isso? Não, isso não importa, mas a pessoa vai ter que falar lá na hora, a pessoa vai ter que colocar, porque a gente vai colocar no processo, porque isso aqui aumenta não sei quanto aí eu não entendo, né, da parte aí
o que seria insalubridade, o que a pessoa... Opa, mas aí não, aí é mentira. Não, mas a sua comissão para cada caso, para cada processo, sei lá, para cada pessoa que você conseguir vai ser de X. Ele, não importa, não é para mim. Olha que ia ser um bom salário, hein? Era uma pessoa que está começando a vida. Então, assim, dinheiro seria, mas não é para mim. Não é assim que Deus vai me abençoar. Deus pode me abençoar. Por que eu vou entrar nisso? Eu não vou já começar minha vida profissional num trabalho desse, uma coisa que eu tenho consciência, que está errado, que Deus não pode me abençoar, porque como é que o dia da manhã eu vou crescer? Não vou crescer. Eu posso ter dinheiro? Posso. Com esse dinheiro eu posso fazer o quê? Posso comprar carro, posso comprar casa, posso ter o melhor, mas não quero assim, eu quero de Deus. Então agora eu vou passar pelo processo, vou ganhar menos, mas vou estar onde Deus pode me promover, onde Deus pode me abençoar. Tem tempo que é para a gente estar sozinho, tem tempo que é para estar acompanhado. Tem tempo que é para uma coisa, tem tempo que não é. O Pedro nos exemplifica. O Sansão nos exemplifica. Tem coisa que você está vendo você perder a mão a cada dia. Para e segura isso aí. Espera aí, eu estou vendo que o negócio está se repetindo. Eu vou deixar isso aqui conduzir a minha vida? Não. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. E como que o Espírito Santo está nos conduzindo? Aqui agora, a palavra de Deus. Cada mensagem, cada palavra. Ontem nós tivemos uma palavra muito importante que todos nós devemos refletir. Se você não ouviu, ouça. Se você ouviu, tenha a certeza que você pegou esse Espírito. Se você não tem a certeza, ouça de novo. Nós devemos seguir o Rei. E a palavra falou de um momento muito difícil do Rei, mas que quem seguiu o Rei ficou bem. Quem não seguiu o Rei, quem se opôs ao Rei, quem entrou em rebelião contra o Rei, ficou muito mal. Então isso é o que eu estou falando aqui do Pedro. Tem um momento da gente ser coadjuvante, mas está do lado certo. Está junto com a pessoa certa. Está no lugar certo. Ah, mas agora eu não vou ter isso, não vou aparecer, não vai... Opa! Mas Deus está nisso? Está. A nuvem está aqui em cima? Está. É isso que eu preciso. Então vamos embora. Vamos fazer o que tem que fazer. Vamos passar pelo que tem que passar. Porque se Deus está comigo, se Deus está comigo na minha família, se Deus está comigo no lugar que Ele me plantou, se Deus está comigo no meu trabalho, se Deus está comigo naquilo que eu estou fazendo com o meu dinheiro, é isso que eu preciso. Porque aí eu estou no tempo certo. E o tempo certo só vai gerar coisa certa na minha vida. O tempo de plantar existe para que o tempo de colher exista. Sem o tempo de plantar, ainda que com lágrimas, não vai ter tempo de colher com alegria. Discirna, acate e obedeça. Aquele que é o tempo que Deus coloca para você. Para que você viva, para que você veja, para que você desfrute da palavra profética de 2025, para que você tome e beba do melhor vinho, porque o melhor o Senhor guardou para agora. Mas o melhor você guardou até agora. Amém, Senhor. Me dá o melhor. Me sirva o melhor vinho. Porque eu vou viver e eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. E não importa o que está debaixo dos meus pés, não importa o que está diante dos meus olhos. Importa que eu esteja com o Senhor. Importa que eu esteja seguindo o Rei. Foi isso ou não foi que a gente ouviu? Se eu estou seguindo o Rei, é o melhor tempo. Não, mas agora a gente está atravessando um rio aqui, ó, em fuga. Mas espera aí. Às vezes eu estou atravessando o rio em fuga e esse é o tempo certo da minha vida. Aleluia. Melhor estar atravessando um rio do que estar no palácio. Quem estava no palácio ficou bem? Enquanto Davi estava atravessando o rio com uma caravana, quem ficou no palácio lá? Se enganou.
Porque quem estava no palácio estava no lugar errado, na hora errada, ocupando o lugar errado. E isso é tudo que a gente não pode viver na vida. Não vai pelo conforto, não vai pela imagem, não vai pelas suas emoções, não vai no vácuo de alguém que você não vê Deus confirmando. O Davi é o grande exemplo. Aqueles que honraram, aqueles que pagaram preço com ele, ou uma expressão nossa interna, né? Aqueles que roeram osso com Davi, depois comeram filé mignon com ele. Pega o seu propósito aí. Coloque-se em pé. Coloca no seu coração aí, ó. Com seus olhos fechados. Eu quero que você peça para Deus agora. Você ouviu a mensagem? Peça para Deus agora esse discernimento. Senhor, eu quero o discernimento dos 200 da tribo de Issacar. Eu quero discernimento. Hoje as pessoas estão assistindo muita coisa, ouvindo muitas pessoas, tentando, não conseguindo, mas tentando se envolver com muitas coisas. E olha o que está acontecendo com elas, ó. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De repente você está envolvido com muitas coisas. Igual Marta. Marta. Você está ocupada? Qual foi a expressão exata que Jesus disse? Ocupada com muitas coisas? Atarefada com muitas coisas? Quando só uma importa. E aí ele disse assim, Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Quem tem escolhido Jesus, que é a imagem de Deus, que é a glória do Evangelho, ninguém vai tirar isso dessa pessoa. Ninguém. Ah, mas se você não está escolhendo Deus e está escolhendo qualquer outra coisa, saiba que a chance de você perder isso, o tempo que você gastou com isso, o dinheiro que você colocou nisso, de perder as pessoas que você envolveu nisso, é enorme. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor, nos ajuda, porque como o Senhor diz na Tua palavra, que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma, nos ajuda a discernir o tempo. Nos ajuda a discernir o tempo. O tempo, meu Deus, espiritual que nós estamos. Do que é tempo agora? Eu sei, meu Deus, eu creio que sempre é tempo de plantar. Nos ajuda a plantar a semente certa, a semente que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, meu Deus, a não tirar a nossa mão do arado, porque a Tua palavra diz que o Senhor não se agrada de quem olha para trás, quanto menos de quem tira a mão do arado. De que tempo, meu Deus? É o tempo da nossa família, é o tempo do meu casamento, é o tempo de eu levantar, é o tempo de eu ser levantado, é o tempo, meu Deus, agora de eu cobrir, é o tempo de eu ser coberto, é o tempo de eu investir, é o tempo de eu receber investimento, é o tempo de eu ter paciência, é o tempo de eu ser duro, o tempo, meu Deus, da intolerância, ou o tempo, meu Deus, da paciência. Senhor, nos ajuda a discernir o tempo, nos dê o dom que aqueles 200 da tribo de Issacar tinham. Se é tempo, meu Deus, de armazenar, de guardar, de poupar, ou se é tempo de dominar, se é tempo, meu Deus, de ser protagonista, ou tempo, meu Deus, de aprender a ser coadjuvante, ser acessório e não ser o principal. Qual é o tempo, meu Deus? Quantos aqui precisam dessa palavra? Para entender, porque se vive agora o bom tempo, esse faz o tempo certo, nunca vai estar no tempo errado.
Pedro precisou aprender a ser primeiro o ajudador, o coadjuvante, a parte acessória da situação, para que depois ele se tornasse o principal. E por isso, e para isso ele teve que se submeter naquele momento. Ele teve que baixar, ele teve que ser humilde, ele teve que recolher a sua necessidade de aparecer para que Jesus aparecesse, para que Jesus fizesse, para que Jesus crescesse, para que depois ele fosse o protagonista, para que depois ele servisse, para que depois ele crescesse por causa de Jesus. Senhor, nos ajuda. Eu acredito, meu Deus, que sem a tua ajuda nós não fazemos, nós não conseguimos, nós não prosseguimos, nós não prosperamos. E eu peço a tua ajuda. Eu peço que o Senhor ajude cada um de nós, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor, meu Deus, nos ajude agora a libertarmos-nos de tudo aquilo que não é considerável, importante, que não é relevante, que às vezes ainda nos apegamos, que ainda nos prendemos. Nos ajuda a soltar, meu Deus, esses pesos. Nos ajuda, meu Pai, a tirar de nós essas amarras, para vermos, meu Deus, claramente o que não víamos há pouco tempo, para que então venhamos entregar e fazer a tua vontade, para que venhamos estar no centro dela e assim dar condições ao Senhor de nos abençoar, de nos promover, de mudar a nossa vida. Eu peço, meu Deus, agora se lembra de cada um de nós. Nós estamos, meu Deus, na última semana desse propósito de fé. E eu apresento ao Senhor cada um dos projetos do teu povo, cada um dos projetos da igreja, cada um dos projetos, meu Deus, de cada pessoa que agora lembra, clama, te mostra, que declara, que pede, que busca, que não aceita, meu Deus, da maneira que vem sendo a vida dela, mas que projetou, que escreveu e que tem declarado e dito: Senhor, assim é a minha vida. Assim como Jacó fez com aquelas imagens, com aquelas figuras que ele desenhava naqueles galhos, e quando as fêmeas olhavam, depois se acasalavam, milagrosamente nasciam aqueles filhotes com aqueles desenhos, com aquelas imagens, listrados, salpicados e malhados. E eu peço, meu Deus, que cada palavra que nós temos orado, declarado, pedido, cada projeto que nós temos mantido, não só no nosso coração, mas que a nossa boca tem confessado, tem declarado, que temos apresentado ao Senhor, que temos pedido, que o Senhor, meu Deus, traga cada um à existência, que o que nós temos chamado, que o que nós temos, meu Pai, apresentado ao Senhor, que o Senhor venha materializar, que o Senhor venha realizar sonhos, que o Senhor venha, meu Deus, trazer projetos à existência e abençoar, meu Deus, o teu povo. Nós somos o teu povo. Materializa, meu Deus, na área espiritual de cada um. Eleva o nível de sensibilidade, de conhecimento revelado da tua palavra. Dá a cada um essa força do Espírito, porque o Senhor não deu espírito de covardia, mas de força, de poder, de equilíbrio a cada um. Abençoa, meu Deus, o ministério de cada um. Que cada evangelista venha ganhar almas, que cada pregador, meu Deus, se desenvolva, que cada obreiro, que cada, meu Deus, servo, que faça, que sirva, que ajude, que construa. Que o Senhor venha abençoar cada um. Que o Senhor abençoe e salve toda a nossa casa, a nossa família. Traz, meu Deus, da fazenda dos porcos, cada membro da nossa casa para a tua casa, para te conhecer, para ouvir a tua palavra, para fazer a tua vontade. Abençoa o teu povo financeiramente, meu Deus. Levanta Eliaquims, colunas, levanta, meu Deus, governadores distritais, pessoas que hoje talvez não consigam, meu Deus, pagar uma conta, mas que o Senhor dê condições de pagar todas as contas da tua casa. Prospera, meu Pai, aqueles que já têm propósito. Tem gente, meu Deus, que hoje não tem dinheiro,
mas do pouco que tem, meu Deus, tem deixado parte na tua casa para honrar o Senhor, para abençoar o Senhor, para abençoar o teu propósito, para cumprir com o teu chamado naquilo que essa pessoa entende que ela foi ungida. E eu declaro, meu Deus, que aqueles que têm sido fiéis no pouco, que o Senhor os levante, os coloque no muito, que o Senhor os exalte, os promova, que o Senhor coloque muito mais nas mãos deles e que sejam exaltados, promovidos, abençoados. Eu concordo agora, meu Deus, aqui e onde tiver alguém, meu Deus, em oração, em clamor, eu intercedo por essas pessoas, eu concordo com o clamor delas, eu concordo com as vitórias delas, eu concordo com mudança na vida delas, eu concordo com a materialização de cada projeto delas, eu concordo, meu Pai, que esse seja o melhor ano da vida delas, em nome de Jesus. E eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.